A confiança é o espelho das experiências que aprendemos ao longo da vida. Normalmente encaramos a confiança com mais frequência na fase da pré-adolescência. Quando chegamos na fase adulta, percebemos os diferentes perfis de cada pessoa. Neste vídeo, vou te mostrar como ler as pessoas de forma sutil como um fantasma. Quando falamos em confiança, abrimos um livro com um sumário que classifica diversos modelos como interpessoal, intrínseca, comportamental, cognitiva, afetiva, cuidado, sinceridade, confiabilidade e competência. Essas categorias mostram que a confiança possui ramificações conforme as circunstâncias. Neste vídeo, vamos destacar uma delas: confiança cognitiva, que nada mais é do que confiança na competência e nos processos mentais de alguém. Como isso funciona? Criamos a capacidade de acreditar no próprio pensamento, na forma como percebemos, interpretamos, aprendemos e decidimos resolver as coisas. Você tem a certeza de que seu raciocínio é válido, mesmo diante de dúvidas, críticas ou situações imprevistas. Ok. Lembra no começo do vídeo que mencionei que a pré-adolescência é o momento em que mais encaramos a confiança com frequência? Então, desde a infância, aprendemos por meio das emoções vividas e a partir daí somos construídos. Quando a criança expressa uma ideia e o adulto escuta com respeito, mesmo que corrija depois, a mensagem interna é: meu pensamento tem valor. Errar e não ser punida emocionalmente ensina a criança que o erro não define quem ela é. Pensar é um processo, não um risco. Aprender a envolver tentativa ajusta o tempo. Sua dignidade permanece intacta, mesmo quando falha. Pode explorar, perguntar e criar sem medo. Assim, o erro deixa de ser ameaça e passa a ser o caminho. Quando isso não acontece, interrupções constantes, ridicularização e invalidação, a criança aprende. E a partir daí, pode internalizar que é mais seguro agradar do que questionar. Errar traz vergonha, não aprendizado. Sua voz não tem valor. Emoções devem ser escondidas. A autoridade nunca deve ser confrontada. Essas crenças não nascem da criança, mas do ambiente que não acolhe sua curiosidade, seus limites e sua autonomia. Crianças que são excessivamente corrigidas ou comparadas tendem a duvidar do próprio raciocínio, buscar aprovação constante, desenvolver medo de errar, medir seu valor pelo desempenho ou pela opinião alheia, inibir criatividade e a espontaneidade, tornar-se excessivamente autocrítica ou desistir com facilidade. Com o tempo, a mensagem internaliza não é posso aprender, mas só sou aceita se acertar. Situações que desenvolvem a confiança aumentam a capacidade de pensar com autonomia, tomar decisões, sustentar o próprio ponto de vista, aprender com os erros sem se desorganizar, regular emoções diante de desafios, se expressar sem medo de julgamentos. Confiança não elimina dificuldades, ela amplia os recursos internos para enfrentá-las. Um exemplo prático, baseado em fatos reais. Antes de continuar, deixe o seu like e compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas se conectem com essa história. Jack será o nome do nosso personagem. Fui para a escola com 7 anos de idade. Foi tudo uma maravilha durante os 3 primeiros anos, até que chegou a 4ª série. Esse ano, meu irmão, foi completamente diferente. Os verdadeiros desafios da infância começaram a surgir. Os conteúdos da escola ficaram mais complexos, as conversas mais intensas, os gostos mais minuciosos, e um dos pontos mais difíceis era a reputação dos meninos. Quando eu falo em reputação, refiro-me ao código de conduta que criamos. Eu tinha 3 que julgava serem os principais. 1. Passar na escola. 2. Não me envolver em brigas desnecessárias. 3. Conseguir ficar com as meninas da escola. Pessoal, eu tinha esse código. Levei os 3 como uma obrigação universal e, por incrível que pareça, consegui bons resultados em todos os anos até a fase adulta. No entanto, o mundo não é um grande arco-íris, é um lugar sujo, cruel e não quer saber se você é durão.
Nesse período, apareceram 3 elementos que chamarei de o trio. Eram garotos mais velhos, vindo de outros tipos de educação e criação. Sem mais e nem menos, houve um dia em que chegaram em mim e começaram a mexer comigo. Diariamente era essa rotina, isso foi dificultando os outros 2 tópicos do meu código e violava o segundo item das minhas metas. Mesmo assim, segui nesse ritmo, foram 3 anos assim. Finalizei 3 anos cumprindo o que eu planejava, porém sempre com o pé atrás, pensando que poderia encontrar esse trio novamente, já que estudava na mesma escola. Eu não podia pedir ajuda a ninguém, pois desde muito cedo fui instruído a resolver meus problemas sozinho. O novo ano letivo chegou, confesso que estava um pouco ansioso, então fui 10 minutos mais cedo para ver a escola abrir. Quando chego em frente à escola, encontrei esse trio, que me deixava desconfortável, mas não demonstrei, e essa foi a melhor decisão que tomei. Naquele momento, um deles veio para cima de mim, e antes que qualquer coisa pudesse acontecer, eu disse a mim mesmo: eu não vou perder para esses caras. Muito cenas de anime. Quando ele veio, desferiu um soco no meu peito e recuou. Quando me dei conta, eu havia revidado muito mais forte. Ele ficou sem reação, enquanto os amigos dele riam. Isso me lembrou a cena de um filme em que o agente secreto diz: pegue o mais forte primeiro, depois os outros ou saem correndo ou aparece o mais leal para ajudar. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois disso, tudo mudou. Nunca mais sequer quiseram olhar para mim. Ali eu percebi que muitas vezes criamos medo por não saber como agir diante de algo inesperado. Essa experiência me mostrou que eu poderia fazer qualquer coisa se eu confiasse no meu raciocínio e na minha capacidade de aprendizado, sem contar que desenvolvi a habilidade de apresentar aulas para minha turma, e convenhamos, quando somos crianças, isso é muito mais difícil que na fase adulta. E fica uma dica: quando estudamos um assunto e realmente aprendemos, fica muito mais fácil de apresentá-lo, pois já sabemos explicar, mesmo se alguém interromper ou fizer alguma pergunta. Situações que desenvolvem sua confiança aumentam sua capacidade de ajustar ideias diante de novas informações, pensar de forma independente sem necessidade constante de validação, diferenciar erro de identidade pessoal, manter curiosidade e flexibilidade mental. Se naquele dia eu não tivesse tomado aquela decisão, talvez não tivesse desenvolvido o que era necessário para mim. Na fase adulta, isso pode se manifestar como dúvidas frequentes sobre si mesmo, ansiedade, dificuldade para tomar decisões, confundir a opinião alheia com a própria verdade entre os outros. No entanto, existe uma mágica que acontece naturalmente, um superpoder que todos temos: a capacidade de aprender todos os dias, independente da fase que estamos passando ou da idade que temos. O ser humano está o tempo todo analisando algo para se tornar mais apto. O segredo é este: tudo começa na vida de uma forma inicial, e ao longo do processo vamos nos transformando a cada progresso que alcançamos. Aprendemos a analisar as coisas sob uma nova perspectiva, e quando aplicamos esse olhar a todos os parâmetros da vida, passamos a enxergar resultados totalmente diferentes. Assim, a vida se torna uma leitura mais sutil e consciente. Agora é sua vez de passar isso adiante. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, para que possamos mostrar à próxima geração o quão grande é a capacidade delas.